Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje nós veremos uma decisão do STF que versou sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de dispositivo do Estatuto da OAB introduzidos ali nos idos de 2022. Trata-se da DIN 7227, relatoria da ministra Carmen Lúcia, e como de costume, os senhores vão encontrar a referência completa do julgado na descrição do vídeo e a disponibilização da ementa se já tiver sido publicada. O que nós temos aqui? A Lei 8.906, 8906 de 94, disciplina o Estatuto da Advocacia. Então traz lá os requisitos para serem inscritos os advogados nos quadros da OAB, como a aprovação, ter sido bacharel, ser bacharel em Direito, ter sido aprovado na prova, no exame de ordem. Mas alguns sujeitos, mesmo que preencham todos os requisitos, eles não podem exercer a advocacia. Nós temos, portanto, causas de incompatibilidade e causas de impedimento. As causas de impedimento se encontram no artigo 30. E o impedimento corresponde a uma vedação parcial. Quer dizer, a pessoa não pode exercer a advocacia em certos casos, em certas situações. É o caso clássico dos servidores da administração pública que podem advogar para o público em geral, mas não podem advogar contra a fazenda pública que os remunera. Esse é um procurador do município. O procurador do município é advogado inscrito na OAB. Ele pode advogar para causas entre privados. Ele pode advogar uma causa em face da União, em face do Estado. Não pode advogar em causas em face do município. Então essa é uma hipótese clássica de impedimento. Já o artigo 28 da Lei 8.906 de 94 trata das causas de incompatibilidade. Já a incompatibilidade não é uma vedação, uma proibição parcial, mas total. Ou seja, o sujeito não pode exercer a advocacia em nenhuma hipótese. Exemplo clássico dos magistrados, dos membros do Ministério Público, dos gerentes de instituições financeiras, militares, policiais. Então as hipóteses estão lá no artigo 28. A depender do caso, se o sujeito já era inscrito na OAB e aí depois veio a assumir uma dessas funções que geram ou impedimento ou incompatibilidade, a consequência será o cancelamento da inscrição no caso da incompatibilidade, caráter definitivo, artigo 11, inciso 4º, ou a hipótese será de licenciamento, se esta causa se deu de modo temporário. Aí pensem, ao invés de ser um procurador do município aprovado em concurso público, o sujeito vem a exercer momentaneamente o cargo de secretário de Estado durante um período de tempo. Então, será o caso de licenciamento. Pois bem, o artigo 28, como eu lhes disse, trata das hipóteses de incompatibilidade. E vamos agora aprofundar o estudo do artigo 28. Ele prevê, no caput, aspas, a advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades, e traz lá o rol nos seus incisos. O inciso 5º prevê os ocupantes de cargos ou funções vinculadas direta ou indiretamente à atividade policial de qualquer natureza. Quem são esses sujeitos? O agente, o escrivão, o delegado de polícia, os integrantes da Polícia Civil, assim dizendo. E o inciso 6º, aos militares de qualquer natureza na ativa. Quer dizer, os policiais militares e os militares das Forças Armadas. Eles não podem exercer a advocacia em nenhuma circunstância, é a hipótese, portanto, de incompatibilidade. Mas aí, recentemente, em meados de 2022, nós tivemos a edição da Lei 14.365 de 2022. Lei 14.365 de 22.
Esta lei introduziu 2 parágrafos nesse artigo 28, os parágrafos 3º e 4º. Com qual finalidade? Finalidade de permitir aos ocupantes de cargo ou funções vinculadas à atividade policial e militares para que eles possam advogar em causa própria, devendo requerer para isso uma inscrição especial na OAB. Então criou-se uma categoria especial, uma classe especial de advogados em que pese inseridos no rol de hipóteses incompatíveis com o exercício da advocacia, poderiam exercer a advocacia em causa própria, quer dizer, para eles, na defesa dos seus próprios interesses. Percebam que o caput do 28 é textual. A advocacia é incompatível mesmo em causa própria. Então haveria, no mínimo, aqui uma incongruência dos parágrafos com o caput, sendo que os parágrafos são interpretados à luz do caput, regra básica de hermenêutica. Pois bem, o Conselho Federal da OAB ajuizou essa ADIM em face desses dispositivos, os parágrafos 3º e 4º do artigo 28 do Estatuto da OAB, introduzidos por essa Lei 14.365 de 2022. A primeira observação que se tem a fazer aqui é que o STF já reconheceu a plena constitucionalidade destas vedações para os policiais, militares e os agentes da Polícia Civil. Trata-se da ADIM 3541, de relatoria do ministro Dias Toffoli. E a conclusão tomada nesta ADIM, na ADIM 3541, citada aqui como precedente, é de que as restrições impostas aos policiais e militares quanto ao exercício da advocacia são compatíveis com a Constituição Federal. E aí, nesse julgado, o que o STF analisou é que as incompatibilidades têm a função de resguardar a liberdade e a independência quando da atuação do advogado na função da advocacia, afastando-se, portanto, possível e eventual hierarquia, subordinação hierárquica ao exercício de atividades do Estado. O policial, o militar, ele é regido pela lógica da hierarquia, critério hierárquico, e estão sujeitos a um regime próprio, que são incompatíveis com o exercício simultâneo da advocacia, ainda que em causa própria. Isso porque eles exercem atividades voltadas para a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Além de tudo, os policiais podem ter acesso a informações, porque andam no meio dos meandros do Estado, andam nos tribunais, podem ter contato direto com magistrados. Então, para fins de resguardar a imparcialidade em favor do interesse público na aplicação da lei, o STF concluiu, portanto, que seria inconstitucional esses dispositivos, né? O STF entendeu que essa categoria, essa classe especial de advogados, que há um tempo seriam advogados da classe especial, mas não poderiam exercer a advocacia de um modo independente e desvinculado, o STF entendeu que seria uma hipótese de lesão à isonomia, ao princípio da moralidade, da eficiência e da supremacia do interesse público. Esses parágrafos 3º e 4º do artigo 28 não são justificáveis, são injustificadas, e que os policiais e os militares compõem a segurança pública e lidam diretamente com o poder judiciário, como eles disse, possuindo íntima proximidade com julgadores, acusadores, serventuários, dentre outros personagens do processo, e, portanto, podem deter informações privilegiadas a, portanto, ferir a supremacia do interesse público e a questão de aspectos da moralidade. Então, a conclusão desta ADIM que estamos a analisar nesse momento, a ADIM 7227, é a de que
é inconstitucional por ofensa aos princípios da isonomia, moralidade e eficiência administrativa, norma que permite o exercício da advocacia em causa própria, mediante inscrição especial na OAB aos policiais e militares da ativa, ainda que estritamente para fins de defesa e tutela de direitos pessoais. Ok? Então, essas as observações que eu queria fazer com os senhores nesse nosso julgado de hoje. Beleza? Então é isso, meus amigos. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.